O plenário virtual da primeira turma do STF julga nesta sexta-feira um recurso apresentado pela deputada federal Carla Zambelli contra a sua condenação a 10 anos de prisão naquele episódio da invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Wilson Lima, muito boa tarde. Até agora, como é que está a votação? Que está para acabar, não é? Para você, meu amigo Inácio, boa tarde para você, meu amigo e minha amiga de O Antagonista, também do canal BMC News. O julgamento deve acabar, deve ter uma definição em instante, não é que ele vai acabar em instantes, é só para a gente deixar isso muito claro, porque como se trata de um julgamento no plenário virtual, ele vai se estender até às 23 horas e 59 minutos de hoje. Mas o resultado já está sacramentado, já temos 4 votos a favor de manter a condenação da deputada federal Carla Zambelli aos 10 anos de prisão. E aí que vem um detalhe importantíssimo. Já há 4 votos também pela execução imediata da pena. Ou seja, neste caso, a se confirmar essa decisão da primeira turma, a Carla Zambelli não teria mais outro recurso, não teria mais outro remédio jurídico para apresentar e ela já poderia ser presa em definitivo, ou seja, aquele mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes também perderia o objeto. Neste momento, Inácio, para a gente deixar aqui, eu estou aqui atualizando aqui o sistema do Supremo, votou pela rejeição dos embargos os ministros Alexandre de Moraes, que é o relator, os ministros Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Falta apenas o voto da Carmen Lúcia, ou seja, a ministra Carmen Lúcia aí mantém um certo mistério. Eu acredito que durante o programa já tenhamos o voto da primeira turma na íntegra. Agora, tem um detalhe no voto do ministro Alexandre de Moraes, e vocês me perdoem que de vez em quando vou olhar aqui para a tela do computador para deixá-los atualizados sobre isso. Nós separamos alguns trechos do voto do ministro Alexandre de Moraes e ele basicamente falou o seguinte, vamos colocar o primeiro voto na tela, porque é o seguinte, ele argumenta, né, nesse voto dele que o recurso apresentado pela Zambelli tem um caráter meramente protelatório, né, o que evidencia intenção procrastinatória na oposição do presente recurso. Ele adota vários argumentos para dizer o seguinte, olha, todas as obscuridades ou omissões ou supostas omissões no acórdão não tinham razão de ser. Então esse recurso que você apresentou aqui só tinha um objetivo, atrasar, postergar a execução da pena. A manifesta inadmissibilidade dos embargos, conforme a jurisprudência desta corte, seu caráter meramente protelatório, autorizam a certificação do trânsito em julgado e o imediato cumprimento da decisão condenatória. Temos um outro trecho do voto, só para a gente ratificar o que fala aqui o Alexandre de Moraes, aí temos inclusive já um pedacinho da conclusão, né, que ele vota pelo indeferimento do pedido de suspensão do julgamento e para julgar prejudicado o agravo regimental interposto pela Carla Zambelli Salgado de Oliveira. Ele também reforça, né, essa característica do recurso de caráter meramente protelatório. Pode trazer para cá, só para a gente relembrar um pouquinho, que o embargo de declaração, ele é aquele recurso em que o advogado ele busca sanar omissões, obscuridades ou dúvidas no voto ou em uma decisão. Ele não tem caráter infringente, ou seja, ele não tem um caráter de reformar uma decisão, mas ele pode criar situações de embaraço para o magistrado. Nesse caso específico, o Alexandre de Moraes registrou todas as preliminares apontadas ali pela defesa da Carla Zambelli. É bom lembrar que esse recurso foi apresentado pelo Daniel Bialski, né, o advogado que largou a causa durante o processo, depois que a deputada federal ela se evadiu do país. E aí, meu caro Inácio, é isso. O jogo, né? Já temos praticamente o resultado resolvido. Falta apenas... Eu sei que o Rodolfo já está com a gente. O Rodolfo é o nosso grande especialista de futebol, não é, Rodolfo? Só falta uma coisa. Só falta o juiz apitar o final do jogo. Porque o resultado já está resolvido. Já temos aí uma
uma goleada de 4-0. Não acredito que a Carmen Lúcia vá apresentar um voto divergente. E esse voto da Carmen Lúcia, só para encerrar, ele tem um detalhe importante. Porque ele acompanhando os demais, aí se forma uma unanimidade na primeira turma. E aí não tem nenhuma possibilidade de recurso no plenário do Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo. Boa tarde, meu caro Rodolfo Borges, bem-vindo aqui ao Meio Dia em Brasília, mais uma vez. E, como disse o Wilson, agora é só assinar o que já está praticamente sacramentado, né? Boa tarde a todos. O Wilson fez aí a metáfora futebolística, é só o juiz apitar e apontar o centro do campo para indicar que acabou o jogo. Agora, esse jogo aí, Wilson, ele já tá, a goleada, ela começou no início do jogo, né? Quando começou ali, já estava com 5 minutos do jogo, já estava goleada. Porque agora está se concluindo esses processos, o processo de prisão da deputada, mas não se imaginava que fosse ter outro desfecho quando ele começou. A Carla Zambelli, entre outros aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ela hoje nem dá para dizer mais que ela é exatamente uma aliada, até tema para uma das reportagens da revista Cruzoé hoje, dessa semana, o Duda vai falar mais tarde sobre isso, mas eles estão todos sob a mira do STF e a Carla Zambelli acabou apressando um pouco esse desfecho ao deixar o país, e não só deixar o país, mas gravar um vídeo dizendo que tinha deixado o país e dar a entender de que estava fazendo isso exatamente para fugir da prisão, que já tinha sido decretada, quer dizer, a condenação tinha sido decretada, e aí estávamos esperando aí esse protocolo para que de fato transitasse em julgada a ação e ela fosse mandada para a cadeia. Então, assim, ela é mais uma do grupo do Bolsonaro que vai ter esse desfecho. Tem que ver como é que vai ser depois que esse julgamento for, enfim, concluído, como é que que a justiça brasileira vai fazer para obrigá-la de fato a cumprir a pena. E temos uma breaking news, então vamos rodar a vinheta porque merece. Inácio, exatamente aquilo que nós já adiantávamos aqui no meio-dia. Agora a ministra Carmen Lúcia também proferiu seu voto, então situação é de unanimidade na primeira turma, ou seja, os 5 ministros da primeira turma votaram por rejeitar os recursos apresentados pela deputada federal Carla Zambelli. E aí que tem um detalhe importante, eles acompanharam na íntegra o voto do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, determinando a execução imediata da sentença de 10 anos de prisão por aquela condenação que ela sofreu na primeira turma por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Seguinte, aí a grande pergunta que se faz agora é o que acontece? Vamos por partes. É necessário que o julgamento no plenário virtual seja encerrado oficialmente hoje às 23 horas e 59 minutos. A partir daí, o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, vai ter condições já de decretar o trânsito em julgado, e aí começa uma nova etapa desse processo que vai ter outra confusão sobre essa história, que diz respeito à declaração de perda de mandato da deputada federal Carla Zambelli. É bom lembrar que na decisão original da primeira turma, o ministro Alexandre de Moraes votou, e ele foi acompanhado pelos seus colegas, que a Câmara declarasse a perda de mandato da deputada federal Carla Zambelli. Por quê? Porque se ela, enfim, assim que você tiver a execução da prisão, a deputada, obviamente, não teria condições de permanecer ao número mínimo de 1/3 das sessões legislativas, né, que são suficientes aí para um deputado cumprir, para que ele não perca o mandato. Então, tem uma jogada política aí, o Rodolfo Bosch, que a gente pode explorar com mais calma durante esse bloco, mas a informação é essa. Primeira turma, por unanimidade, decide rejeitar os recursos apresentados pela deputada federal Carla Zambelli. E aí, meu amigo, encerra-se um jogo, mas aí vamos para outro jogo, que é o início da execução da sentença.
O Wilson, você mencionou aí já esse caminho, foi a história do Brazão, foi assim, né? A Câmara não tirou o mandato do Brazão, acusado de ter mandado matar a vereadora Marielle Franco, por conta disso, mas porque ele faltou demais às sessões por um motivo, estava preso, não podia comparecer às sessões porque estava preso sob a acusação de ter mandado matar a Marielle Franco. Então, assim, é curioso isso, né? Você preserva de alguma forma a moralidade do parlamentar, sob essa perspectiva, né? Que está lá preso, ao não retirar o mandato dele por uma questão de ética, mas por uma questão de falta. Tem uma sutileza aí, que aparentemente é muito relevante para os deputados, mas no final das contas dá na mesma, né? Fica, na verdade, a gente até falou isso no caso do Brazão, né? Fica ruim para a Câmara. Porque se um parlamentar ele é preso, ou está preso, e isso não é motivo para que ele perca o mandato por uma questão de decoro parlamentar e ética, aí o problema não é exatamente desse parlamentar que está preso, mas de todo o Congresso Nacional, né? Especificamente a Câmara. Se a Câmara não considera que está nos padrões dela, que você tenha que estar livre para exercer propriamente o cargo de deputado, aí o problema é da Câmara. Eu entendo que os aliados da Carla Zambelli, se é possível falar assim, né, Wilson, ainda em aliados da Carla Zambelli, porque não são mais exatamente aliados, mas tem interesse nessa questão porque tem outros membros do PL que podem vir a ter o mesmo destino da Carla Zambelli. E aí você acaba tentando proteger ali uma prerrogativa do parlamentar, que no caso agora tem a ver com o caso da Carla Zambelli. Então não é que exatamente eles estejam tentando protegê-la, mas eles estão tentando se proteger. E aí vai vir aí uma tentativa de alguma manobra para que o decoro parlamentar não seja a razão da perda desse mandato, mas provavelmente ela viajou, não se sabe quando é que ela vai voltar para cá. Agora, já longe do Brasil, ela está licenciada, ela não vai perder. Isso é uma questão, né, Wilson? Agora que eu me toquei, ela licenciada, ela perderia, ela poderia ser sancionada ou poderia perder o mandato por não frequentar a Câmara, porque ela está licenciada oficialmente. É verdade. Não, oficialmente ela tá licenciada. A questão, Rodolfo, é que na prática, vamos entender esse processo, porque tem uma questão aí, tem uma vírgula aqui, nesse caso, que o Alexandre de Moraes, no momento em que ele joga o caso para a turma, ele escapa de dois grandes problemas. Primeiro, ele escapa do imbróglio da própria Câmara de não acatar o pedido de prisão preventiva, porque era uma questão inédita. Uma coisa, quando você lê o artigo 35 da Constituição, quando você parte da premissa da inviolabilidade dos mandatos, você não pode prender um parlamentar salvo por crime de flagrante delito. Ponto. Essa era uma questão que, inclusive, tinha sido suscitada pelos aliados da Carla Zambelli lá na Câmara para pressionar o Hugo Mota a não acatar esse pedido de prisão preventiva. Essa é uma questão. Agora, quando o Alexandre de Moraes ele traz para a primeira turma, para o plenário virtual, e antecipa o julgamento do mérito dos embargos, ele é basicamente o seguinte: primeiro, ele tira essa prerrogativa do Hugo Mota de definir se ele vai acatar ou não, porque agora é uma questão mesmo de declaração. Eu lembro muito bem da discussão sobre esse caso, Rodolfo, em 2013, caso Nathan Donadon, um ex-deputado, se não me engano, acho que ele era do Tocantins. Nathan Donadon, caso 2013, na época ele foi condenado a mais de 10 anos pelos crimes de peculato e antigamente o antigo crime de formação de quadrilha, crime que não existe mais, hoje é organização criminosa. Na época, os ministros faziam justamente essa discussão. Se a Câmara ela iria atuar quase como um cartório, de apenas declarar a perda de mandato, ou se mesmo pelo fato do parlamentar ficar um tempo preso, se ele ainda seria alvo de um processo por quebra de decoro parlamentar. Então, na época, se chegou nessa situação. Parlamentar preso, a Câmara só tem ali a função cartorial de declarar a perda de mandato, justamente porque porque não faz sentido, não é, Rodolfo? O camarada tem mandato, mas não pode ir
né? Porque está na cadeia. Como é que vai fazer? Ele vai votar vai votar em cana? Eu lembro que, inclusive, alguns ministros faziam pontuavam essa questão. Quer dizer, então não fazia muito sentido. Agora, a questão que se coloca é a seguinte: o Hugo Mota vai encarar uma briga com o Supremo Tribunal Federal para preservar Carla Zambelli? Porque uma coisa é a questão da prisão preventiva. Ok, ele já se livrou dessa. Agora, ele vai endurecer o discurso para não permitir a perda do mandato ou vai trabalhar, vai criar algum constrangimento para Alexandre de Moraes em nome dessa bancada bolsonarista ou de deputados de Centrão que estão aí sendo alvo de investigação da Polícia Federal? Eu, sinceramente, eu acho pouco provável. Mas, em situações normais de temperatura e pressão, Rodolfo, a resposta para a tua pergunta é muito simples. O mandato dela, nesse momento, ela está de licença parlamentar, então a solução mais natural nesse caso seria declarar a perda de mandato após o período de licença. Até porque também tem um período, né? É um processo rápido, mas tem aí um período aí de alguns dias entre a expedição do mandado de prisão, a certificação do trânsito julgado, é necessário também a publicação do acórdão. Então, assim, isso é um processo que ainda vai demorar pelo menos uma semana ou duas. Então, assim, nesse período, o Hugo Mota ganha tempo aí para adotar uma decisão. Mas, de novo, vai ser uma discussão que, de novo, vamos ficar de olho, porque vai voltar aquele velho embate. A Câmara vai ser um cartório do Supremo Tribunal Federal? Sim ou não? Nesse caso, acho que não tem muita alternativa. Mas se o Hugo Mota quiser endurecer e dar um recado para o STF, aí, meu amigo, a gente tem que aguardar para ver. Cartório, Wilson, vamos lembrar do caso do Daniel Silveira também. Você lembrou do Donadon, vamos lembrar do Daniel Silveira, que era para ter perdido o mandato, mas o mandato dele acabou antes que a Câmara retirasse o mandato dele, né? Oficializasse que ele perdeu o mandato. Então, poderia também a Câmara sangrar, digamos assim, pela Carla Zambelli até 2026. Aí a questão para mim também está em questão o Hugo Mota, mas está também a bancada do Bolsonaro. Porque não é como se eles fossem fazer também discursos apaixonados em defesa do mandato da Carla Zambelli, que se tornou de fato um estorvo para o bolsonarismo já faz desde a eleição de 22, né, quando ela sacou lá a arma na véspera da eleição, o Bolsonaro culpou ela por ter perdido a eleição. Então, assim, tem ainda esse constrangimento aí de uma coisa defender, por exemplo, o mandato do Eduardo Bolsonaro, né, que está aí na linha sucessória do pai. Outra coisa é a Carla Zambelli. Então, assim, eles vão ter que se defender, digamos assim, porque eles estão sempre se defendendo, os deputados, mas usando a Carla Zambelli vai ficar muito esquisito, né? Bastante. E tem só um detalhezinho pequeno. Para amarrar o bloco. Para Carla Zambelli, para Carla Zambelli seria mais fácil ela perder o mandato por falta, porque ela teria condições de se candidatar nas eleições subsequentes. Então ainda tem esse detalhezinho que aí, de novo, né, que vai, sem dúvida nenhuma, vai entrar na conta.